Isaías capítulo 66. Que bênção! Chegamos hoje ao último capítulo de Isaías, o capítulo 66. Vocês podem permanecer assentados como estão, nós vamos ler o texto, acompanhe por gentileza. Diz assim, Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como quem quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como que bendiz a um ídolo. Como esses escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei um infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei, e ninguém respondeu, falei, e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis, vossos irmãos, que vos aborrecem, e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e dizem, mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer, diz o Senhor? Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteassem, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão, como a erva tenda. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos,
e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo contra toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajudar todas as nações e línguas. Elas irão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, a Cur, Lute, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, e eles anunciarão entre as nações a minha glória. Estarão todos os vossos irmãos entre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras, e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Irmãos, o último versículo do profeta Isaías, esse profeta maior, essa obra maravilhosa, messiânica, que nós estamos expondo aqui, domingo a domingo, ele termina assim: e eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra o Senhor, contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Havemos de concluir que essa não é uma forma muito polida, muito delicada de terminar-se uma obra literária. Ela acaba com o terror, com uma visão do inferno, onde o fogo não se extingue, onde há angústia, onde o horror é visto e é eterno. Então, os livros da Bíblia terminam assim. Os maçoreiros, foram grupos que estudiosos, ricos, mestres, que colocaram os sinais maçoréticos, que são alguns pontinhos ali no alfabeto hebraico. Enfim, esses sinais eles são como para a gente as nossas vogais. Foram colocados bem depois do exílio. São as nossas vogais. Porque o alfabeto hebraico não tinha vogais. Você imagina você falar uma palavra, pronunciar uma palavra sem vogal. Os maçoretas foram aqueles que estudiosos incluíram isso. E disse que eles, com o mestre, eles ensinavam nas sinagogas
né? Quando se lia o profeta Isaías, lê o texto, tirava o versículo aqui 24 e lê de novo o versículo 23, para acabar bem, para acabar com um tom de esperança, de vitória, de regozijo, enfim, como eu gosto, talvez você goste também, eu gosto de filmes, de histórias que acabam com um final feliz. E o versículo 23 termina assim: e será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne para adorar perante mim, diz o Senhor. O término vai ser uma adoração permanente, constante. Não vai ter um domingo só para você adorar, para você louvar. Todo dia vai ser domingo. Toda hora vai ser hora do culto. Os judeus mais ortodoxos dizem que eles vinham, pelo menos, eles tinham essa ordem de comparecer pelo menos 3 vezes ao templo, durante o ano, em 3 festas, a saber, Tabernáculo, Pentecostes e a Páscoa. E tinha as boas novas, os sábados, mas essas 3 festas são as principais. Então, como se fosse todo dia é sábado, todo dia é dia de louvor, todo dia é Páscoa, todo dia é festa do Tabernáculo, todo dia é Pentecoste, todo dia é domingo, todo dia é dia de louvar ao Senhor. Isso é o que nós queremos. Nós que estamos estudando o livro de Isaías, desde lá no capítulo 1, Isaías ele profetizou durante 4 décadas, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Foi martirizado possivelmente por Manassés, rado ao meio, entre o trono de Morafa. E durante toda a profecia dele, da queda dos reinos, do norte, do sul, caminharam juntos. Graça e juízo, salvação e condenação, vida e morte. Por isso, esse nome, essa antítese, ela está aqui nos últimos 2 versículos também. Se para aqueles fiéis, para o remanescente fiel, a louvor eterno, a vida eterna, a glória eterna, para os inimigos da fé, para os apóstolos, para aqueles que adoravam os deuses, há um horror eterno. O texto é riquíssimo. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto, quem Deus é. Porque por vezes nós erramos porque não sabemos quem Deus é. O nosso breve catecismo responde que Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável, seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. O credo apostólico começa dizendo da nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Hoje, não foi por coincidência, provisão de Deus, foi lido na devocional o Salmo 24, que diz que o Senhor é a terra, o mundo e os que nela habitam. Deus é o Senhor de todas as coisas. E o texto começa perguntando, porque eles tinham uma questão de adoração no templo, de uma adoração exterior, de um rito exterior, quando Deus estava buscando algo a mais, Deus estava buscando o coração. E ele pergunta assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Ele pergunta: que casa edificarei vós? E qual o lugar da minha morada? Por que razão? Porque a minha mão fez todas essas coisas, por minha causa vieram a existir. Deus é o Deus que criou todas as coisas. O rei Salomão, quando edificou o templo, lá em 1 Reis, no capítulo 8, ele diz: os céus e até os céus dos céus
não te podem conter, quanto mais esta casa que eu te edifiquei. O salmista vai dizer em outro lugar, ó, acaso se eu tivesse fome, eu falaria contigo? Todas as coisas são minhas. Deus é o Criador de todas as coisas. O universo não pode contê-lo. A criação não pode conter o Criador. Deus é infinito. Deus é imensurável. Deus é eterno, ao passo que todas as outras coisas são finitas, mensuráveis e passageiras. Deus é Deus. E aquele povo precisava entender isso. E nós precisamos entender isso. Nós somos servos de Deus. É do Deus Todo-Poderoso. Do Deus que criou todas as coisas. Do Deus que é, como diz o Salmo 90, de eternidade a eternidade. Do Deus que está além do tempo. Do Deus atemporal. Deus é o Deus transcendente. Eles precisavam entender isso. Eles é o templo do Senhor, templo do Senhor. Eles achavam que o templo seria a segurança. Não há aqui nenhum problema com o templo, o lugar de adoração não é isso. É porque, além do templo, ou o templo só fazia sentido se dentro do templo houvesse verdadeiros adoradores. Sabe uma coisa, irmãos, que não haverá no céu? Não haverá choro, não haverá pranto. As primeiras coisas já passaram. Não haverá morte. Esse é o capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 22, aquela Jerusalém que desce do céu, o apóstolo João, e na sua visão ele diz assim: eu não vi nela santuário. Eu não vi nela santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Deus é o nosso santuário. Deus é a quem nós adoramos. Nós somos chamados por Paulo lá em Corinto como o templo do Espírito Santo de Deus, edifício de Deus, pedras vivas. Agora, para quem olharei, diz o Senhor? Não para aquele que edifica um templo. Ainda que seja bom. Deus, ele lá em Ageu, ele falou que uma das razões da sua virar o rosto para o povo é que eles habitavam em uma casa, em casas apaineladas, em casas suntuosas, quando o templo de Deus estava em ruínas. Então, o templo é importante, como referência, mas Deus vai muito além do templo. Para aquele templo mais suntuoso, mais belo, mais magnífico, mais imenso, ele será insuficiente, será pequeníssimo para o Deus que enche toda a terra, para o Deus que é infinito. Lembra desse conceito sendo, ele é desenvolvido aqui, apresentado aqui, e é desenvolvido por Jesus. Quando a mulher samaritana, em João, capítulo 4, ela vai estar aí perto de Jesus, ali no poço de Jacó, e ela pergunta onde os nossos pais adoravam aqui. Os judeus dizem que em Jerusalém é o lugar de adorar. E ela faz a pergunta que talvez fosse a pergunta que mais batesse na mentalidade ali daquele povo. Ela pergunta: qual é o lugar certo de adorar? Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é um lugar simplesmente, é um estado. E Deus revela isso aqui. Para quem eu olharei? Para quem eu olharei? Eu olharei para esse aqui. Para este eu olharei. Para o aflito e abatido de espírito, para aquele que treme da minha palavra. Deus é o Deus que habita no alto e santo, sublime lugar, mas ele diz: habito também com
contrito e abatido de espírito. Deus, Ele é o Deus que resiste ao soberbo, mas dá mais graça aos humildes, aquele que treme diante da minha palavra. Depois a gente vai ver aqui alguns versículos que diz: vós temeis ao Senhor, tremeis diante de Deus. O temor do Senhor é o exemplo, é a palavra, é a frase que identifica a espiritualidade e verdade, que teme ao Senhor. Então, para quem eu vou olhar? Eu não vou olhar, não é para a beleza do tempo, não é para a grandiosidade do tempo. Eu vou olhar para aquele que está aflito de coração, para aquele que olha para si e reconhece como um pecador, para aquele como um publicano que diz, batendo no seu peito: tenha misericórdia de mim que sou pecador, para aquele que treme diante da minha palavra, como aqueles caminhantes no caminho de Emaús, para aqueles que dizem: o meu coração arde diante da palavra de Deus, para aquele que tem sede de Deus, uma corça suspira pelos correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Mas sabe qual era a espiritualidade desse povo? Havia um remanescente fiel, mas na maioria do povo, nos tempos de Isaías, especialmente no final do seu ministério, no dia de Manassés, a espiritualidade do povo é uma espiritualidade vazia, que vai percorrer todo o livro de Isaías, lá no capítulo 1, versículo 11 ao versículo 15, a gente vai ver: os vossos sacrifícios são para mim abominações, os vossos sábados, as vossas boas novas, porque eu não posso suportar ajuntamento solene da congregação com iniquidade, quando vocês levantam as mãos em adoração, em oração. Eu escondo o meu rosto de vocês, porque havia um exterior sem o interior, havia uma mistura. E o texto aqui vai dizer, a partir do versículo 3, que pode ser tão somente uma adoração vazia, como pode ser também um sincretismo, uma mistura. Ele diz 4 posturas que identificam aquele povo. Primeiro, olha, aquele que mola um boi é como aquele que mata um homem, comete um assassinato. Aquele que mata um boi, conforme diz a legislação judaica, conforme previsto no Levítico. Tudo conforme diz a lei. E a lei que era a salvação, era o que Deus queria naquele tempo mesmo. Só que Deus queria algo além disso. Ele está dizendo: vocês sacrificam aqui certinho, mas depois vão lá no altar de Moloque e matam um homem, ofertam um sacrifício humano. Vocês fazem 2 cultos, vocês adoram a dois deuses. Aquele que oferece um cordeiro é como aquele que vai e quebra o pescoço de um cão. Não é só maus trato aos animais, era porque um cão, um porco, esses animais eram oferecidos aos deuses pagãos, eles comiam a carne desses animais. Aquele que oferece oblação diante de Deus, conforme diz a lei levítica, tudo direitinho, é como aquele que come carne de porco. Aquele que queima incenso diante do altar, conforme diz a lei, ele é também aquele que oferece, que bendiz ao ídolo, que se santifica, mas no final do texto vai dizer, para adorar um Deus, um jardim, um Deus pagão. É o sincretismo é mistura. O sincrético, ele não é aquele evoluído que está andando, desbravando um novo caminho. O sincrético é um apóstolo. O sincrético, aquele que se miscigena, é aquele que anda e faz o que Deus não quer. E aqui nesse texto ele vai dizer, como já disse em outros de Isaías: por que isso? Porque eu clamei e ninguém me ouviu. Vocês escolheram andar pelos seus próprios caminhos, aquilo que agrada no seu coração, e não aquilo que me agrada. Escolheram aquilo que não me agrada, tenho prazer naquilo que eu não tenho prazer, amam aquilo que eu não amo, por isso eu escondo meu rosto de vós. E aquele
vai um pouquinho mais longe. Por isso, eu farei vir sobre eles. Versículo 4. Assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles aquilo que eles temem. Por quê? Não foi falta de assunto, não foi falta de apelo, não foi falta de voz profética. O profeta Isaías profetizou durante 4 décadas. Noé nem se conta o tempo que ele construiu a arca, se não te lembrar. E até hoje a igreja prega. E Pedro diz que o Senhor não tarda a sua vinda, como muitos ajudam demorar. Ele é um ganho, não querendo que não se perca, tem que ser um ganho. Eu clamei, mas ninguém respondeu. Eu falei e não me escutaram. E fizeram o que era mal perante mim. Escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Isso era a maioria. Era o povo. Mas havia um remanescente fiel. Hoje, pela manhã, na escola dominical, nós falamos disso quando estudamos a vida ali de Daniel, seus amigos. Daniel, que no capítulo decide firmemente no seu coração, junto com seus amigos, a não se contaminar com os manjares do rei. Sadraque, Mesaque, Abednego, capítulo 3, que foi estudado hoje pela manhã, quando o rei Nabucodonosor edifica ali uma imagem de 30 metros de altura, por 3 de largura, e manda que todos adorem, e eles não adorem, eles são chamados ali a se retratarem. Mais uma chance, eles dizem: olha, pode tocar aí a orquestra sinfônica que for, fica sabendo, ó rei, se o nosso Deus, a quem nós servimos, quisermos livrar, ele nos livrará, mas nós não a adoraremos. E ele diz assim: o Senhor sabe, não somos só o Senhor sabe disso. Existia um povo que não adorava, existiam joelhos, como Deus falou para Elias, que não se dobraram diante de Baal, lábios que não beijaram. E existe sempre um remanescente fiel que é perseguido. É perseguido lá de fora e aqui de dentro. É isso que o texto vai dizer aqui. É não compreendido. As bem-aventuranças, quando citadas, não em Mateus, mas lá em Lucas, assim, eles vos expulsarão, eles bem-aventurados sois vós quando eles não quiserem as suas presenças, quando eles te excluírem. Nós falamos isso aqui, às vezes nós nos sentimos excluídos, mas na verdade, santo significa isso, separado, diferente. Nós andamos, como ensinou lá a W. Tozer, no livro A Vida Crucificada, nós andamos desengonçados aqui mesmo, como a ave, na terra. Mas nós andamos desengonçados porque nós fomos criados para o céu. Você me vê andando desengonçado, diferente, é porque você não me viu voar. Nós fomos criados para as alturas. E aí ele vai dizendo aqui, versículo de número 5. Mas ao invés de temor do Senhor, os que temem ao Senhor, vossos irmãos, que vos aborrecem e que para longe vos lançam, excluem vocês, zombam de vocês, escarnecem de vocês, por causa do amor do meu nome, e que dizem: esse desafio aqui é constante, mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria, e esses serão do Senhor confundidos. Mostre o Senhor a sua glória, para que nós vejamos. O salmista diz isso, quando dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Desafiando não, Senhor Jesus, se desce da cruz aí, então creremos nele, salvou outro, ou pega alguma coisa, faça alguma coisa. Mas olha, esses serão confundidos. E a voz virá do tempo, a voz de condenação, voz do Senhor, mas Deus vai restaurar todas as coisas. Aqui, mais uma vez, aquela dupla que eu falei, de condenação e salvação, juízo e graça, da mesma forma que há juízo para alguns, há graça para outros. E olha como isso vai ser feito. Às vezes a gente fica preocupados porque nós não vemos o
o processo, parece que as coisas não estão mudando. Nós vamos fazer as coisas de repente. De repente. Uma palavra. A volta de Jesus vai ser um abrir e piscar de olhos. Não precisa o céu fechar. Elias, basta ver a nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Não precisa o céu fechar para ver que Deus vai agir. Ele usa essa expressão aqui, dizendo assim, antes, olha como vai ser esse retorno dos exilados. Olha como vai ser essa restauração. Antes que tivesse um parto, antes que estivesse de parto, vamos, não. A gente cansa de ver banho, né? Falando assim, quando a gente está com pressa. Eu te esperei 9 meses. Como se tivesse do jeito, né? Eu te esperei 9 meses, você quer me esperar? Por quê? Porque demora. Não assim, antes que tivesse de parto. Deus vai ser assim, vai ser rápido. Antes que tivessem de dor, não tem as contrações, não precisa nada disso, não precisa contar nada disso. Nasceu um menino. Aí você jamais se ouviu tal coisa. Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer a terra num só dia, nascer uma nação num só dia, de uma hora para outra? Não pode para os homens, mas para mim pode. E aconteceu isso com Israel. 70 anos depois do exílio, depois do cativeiro, Ciro, chamado um gentio, um pagão, mas chamado de pastor de Deus, o pastor do Senhor, ele assina um decreto e o povo volta para a terra de Jerusalém. Em 1948 isso aconteceu com a nação de Israel, que não era mais povo, estava desperto, perseguido, no holocausto. Aí estabelece o Estado de Israel. É assim de um momento para outro. E assim vai ser a mudança da sua sorte, a restauração da sua vida. Deus não precisa de muitas coisas. Aquele homem disse, aquele centurião, Senhor, manda apenas uma palavra. Basta uma palavra do meu Deus. E o milagre acontece. A volta de Jesus vai ser assim, vai ser como um ladrão à noite. Vai ser como abrir e piscar de olhos. Quando você vê, já foi. É assim as coisas. Acaso, eu falo assim, eu vou fazer isso. Essa mãe aqui é Sião, é a cidade. Ela vai nascer. Só que não é Israel literal. Israel literal já passou. É o Israel espiritual. É o Israel de Deus. Os verdadeiros filhos de Abraão, os da fé que são filhos de Abraão. É a igreja, o novo Israel. E aqui ele vai falar de um consolo, de uma felicidade. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês, como se aqueles que se saciam como uma criança. Isso é literal nos salmos, nos seios da sua mãe. Você vai sugar, você vai ser consolado. E não vai ser qualquer consolo, não. Vai ser consolo como um consolo de mãe. Porque o Senhor é que te vai consolar. E você vai ser consolado de todas as suas aflições. Deus é o Deus que começa a boa obra, conforme Filipenses 26, e é o Deus que termina. Estou certo que aquele que começou a boa obra vai terminar. Deus é o Deus que completa, Deus é o Deus que consola. E Deus é o Deus que dá alegria. Olha aí, voltando ao versículo 10, regozijar juntamente, exultar. Você vai regozijar, exultar, vai estar feliz e sentir-se feliz. Alegria plena, porque o Senhor vai vir com o seu arco, com a sua espada, com o fogo. A destruição vai ser completa dos inimigos. Há alguns detalhes aqui no texto. Quando fala de uma restauração, fala que aqui os pagãos, os gentios, vão ser sacerdotes. Vão ser sacerdotes. Pedro diz isso. 1 Pedro, capítulo 2, 8 e 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, ação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Isaías diz isso aqui. Isaías
Isaías 61, quando diz: mas vós sereis uma nação de sacerdotes. Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Deus é o Deus que nos aceita. E essa pressa, essa plenitude, está em versículo 20, na quantidade de transportes. Assim, ó, eu vou usar todos os transportes para isso. Para vir gente de longe, de perto. Ele diz: serão todos nossos irmãos. Vai ser como as correntes do Negueb, como diz lá no Salmo 126. Dentre todas as nações, por ofertas. A oferta agora não é mais o boi, não é o cordeiro, não é a oblação que seja, não é o incenso. A oferta são os irmãos, não no sentido literal, mas no sentido da vida toda. Nós vemos isso em Romanos, no capítulo 12, né? Que a gente vai apresentar o nosso culto como sacrifício aos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Agora, são eles que são a oferta, nós somos a oferta ao Senhor. E como vai vir? Olha aí, versículo 20: sobre cavalos, em liteiros, e sobre mulas, e dromedários. Quer dizer, vão vir todos os transportes, todos os meios logísticos vão ser empregados para que haja essa totalidade do povo de Deus, que Deus tem cuidado dos seus. Diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas, manjados, em um vaso puro à casa do Senhor. Agora, não vai ser mais aquela oferta miscigenada, sincrética, misturada com o pecado, suja. Vai ser em vasos puros. Vai ser uma adoração verdadeira. Alguns de vós vão ser sacerdotes. Olha o versículo 22, a temática do novo céu e nova terra. A gente já viu em capítulos anteriores, e sempre vão fazer menção lá a Apocalipse 21, 22. Mas olha a grandeza disso, irmãos. Os novos céus e nova terra só fazem sentido conosco lá, com o povo de Deus lá. O céu, para ser céu, só tem você. Olha o que ele diz. Porque como os novos céus e a nova terra que ele vai fazer, eles estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim está a vossa posteridade e o vosso nome. E aí vem o que vai acontecer no céu, irmãos. É louvor eterno. É de lua nova. É de sábado. É de domingo a domingo. É de Páscoa a Páscoa. Não tem aquela data, lembra? Pensa aí no momento, aquele dia que você está esperando. É todo dia esse dia. Todo dia esse dia de alegria. Imagine o dia mais feliz da sua vida. Todo dia esse dia mais feliz da sua vida. Porque o céu é assim, por isso que Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para os seus. Aí, conforme ensinaram aos naçoretas, né, a gente termina aqui com o versículo 23, para acabar com um final feliz. Né, porque afinal nós queremos estar desse lado, estamos desse lado pelo sangue de Jesus. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.